Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. A gente começa o nosso primeiro bloco de notícias de hoje, quinta-feira, dia 16 de maio, destacando as principais manchetes do dia. Na capa do Jornal Globo, nós começamos com a incerteza após troca no comando derruba ações da Petrobras. A companhia perdeu 34 bilhões em valor de mercado. Chambria assume sob orientação de implantar a agenda Lula. No dia seguinte à demissão de Jean Paul Prates, a Petrobras sofreu uma forte desvalorização na Bolsa, com queda de 6% nas ações e perdas de 34 bilhões de reais em valor de mercado. A reação reflete o temor do mercado de eventual guinada na condução da estatal. A futura presidente Magda Chambriard assumirá sob a orientação de Lula para acelerar grandes obras como investimentos em refinarias de gás e sem carta branca para indicar diretores. Pelo histórico dos artigos publicados por Chambriard, é possível saber que ela é a favor, por exemplo, da exploração de petróleo na foz do Amazonas, um dos focos de crise com seu antecessor. Prates esteve ontem na sede da companhia, no centro do Rio, para se despedir e disse que não sabe se continuará afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Ainda em destaque aqui no Jornal o Globo, a nomeação política. Pimenta rebate críticas. Não vou perguntar partido de prefeito. Nomeado para a autoridade federal na reconstrução do Rio Grande do Sul, o ministro diz em entrevista que terá atuação republicana na nova função. A indicação do petista, potencial candidato a governador lá no estado, gerou críticas a Lula por suposto uso político da tragédia. E também, ainda no Rio Grande do Sul, Lula anuncia auxílio reconstrução via Pix de 5,1 mil por família. Na cerimônia que instaurou o órgão federal no estado, Lula anunciou um pacote de auxílio a famílias atingidas, a ampliação do Bolsa Família e a liberação do saque do FGTS. Ainda em destaque, a gente fala aqui sobre que a CBF decide suspender o Brasileirão por 2 rodadas. A pedido de 15 clubes, a entidade paralisa a Série A por 2 fins de semana. Com a medida, o torneio chegará a 28 jogos adiados. No Google, busca com inteligência artificial amplia risco de desinformar e ferir os direitos autorais, é o que dizem especialistas. A nova ferramenta da plataforma esconde os links das páginas jornalísticas. Monocultura da distribuição de conteúdo embute riscos, é o que dizem os especialistas. A ferramenta ameaça o jornalismo e a pluralidade, é o que diz o presidente da Agência Nacional de Jornalismo. Na área dos editoriais, mudança no comando traz volta ao passado. Malu Gaspar diz que já vimos este filme na Petrobras e não deu certo. Paulo Celso Pereira diz que a tragédia gaúcha revela um diálogo de surdos num país. Mira Leitão escreve que o governo acerta no auxílio, mas erra tom no Rio Grande do Sul. E ainda aqui, continuando com a capa do Jornal o Globo, uma charge de Lula, falando em São Leopoldo, ele diz: e digo mais, a água do Guaíba baixou em relação ao evento de ontem com o presidente. E outro destaque aqui no Jornal o Globo são os impactos dos juros e da eleição nos Estados Unidos aqui no Brasil. Em Nova York, Summit do Valor Econômico rebateu a política fiscal dos 2 países e os seus efeitos. E aqui, por fim, destaque aqui na capa do Jornal o Globo são os movimentos para todos os gostos. A temporada de dança na cidade vai do clássico às exibições de corpo e festival com bailarinos só negros. Isso aqui é um evento lá no Rio de Janeiro. Agora, Oceli, o que a gente tem de destaque na capa do Estadão? Estadão traz como destaque, Amanda, a tragédia cotidiana do Rio Grande do Sul. Essa imagem é da cidade de Cruzeiro do Sul. Correnteza
leva metade de um município embora. Dos 12 mil habitantes de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, na região central do Rio Grande do Sul, 5.200 estão desabrigados ou desalojados. Efeitos na cidade podem ser comparados aos de um furacão de categoria 5, com ventos de 300 a 400 quilômetros por hora. No Rio Grande do Sul, o Lula esteve ontem em São Leopoldo e anunciou ajuda federal aos gaúchos, com tom de comício. Ao anunciar em São Leopoldo que a União dará um Pix de R$ 5.100 para cerca de 200 mil famílias e planeja comprar casas para a vítima das cheias, Lula falou em ser candidato mais 10 vezes. Abrigos. Número de cidades em calamidade cai, mas 76 mil seguem desalojados. Especialistas defendem a necessidade de estabelecer regras de convívio e oferecer acolhimento às vítimas. A manchete principal do jornal é sobre Petrobras. Petroleira sob nova direção. Petrobras perde 34 bilhões de reais em valor após troca no comando. Em um reflexo do receio dos investidores de maior interferência política na Petrobras, após a troca no comando decidida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a estatal perdeu ontem 34 bilhões de reais em valor de mercado. Para analistas, a escolha de Magda Chambriard para o lugar de Jean Paul Prates abre caminho para interferências mais diretas do governo na petroleira em temas como preços de combustíveis e a retomada de projetos que não deram resultados em gestões anteriores do PT, como a recuperação do setor nacional de estaleiros. Segundo auxiliares do presidente, a escolha de Chambriard dará a Lula, abre aspas, comando e controle, fecha aspas, sobre os rumos da maior empresa do país. Tratada como petista histórica no partido e no Palácio do Planalto, Chambriard defendeu bandeiras controversas do passado, como a exigência de conteúdo local na indústria do petróleo. Matéria correlata: Lula pode antecipar mais mudanças no governo. O presidente planeja fazer mais trocas no governo. A demissão de Jean Prates e a saída de Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação Social para assumir a Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul podem deslanchar o processo de novas mudanças no governo federal. Destilando mágoa. Foi humilhante, escreveu Prates após ser demitido na frente de rivais. Prates, nessa foto aqui, é o Prates deixando a sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Ele disse: estou triste. Ex-chefe da Petrobras avalia sair do PT. Em mensagem para um amigo, disse que o partido está condenado a envelhecer e se perder em meio a alianças cada vez mais exigentes e perigosas. Vale lembrar que Jean Paul Prates, em 2019, ele assumiu como senador efetivo. Ele era suplente da Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte,
hoje governadora do Rio Grande do Norte, ele era o suplente. Fátima Bezerra saiu para assumir o governo do Rio Grande do Norte e ele foi senador da República. Não foi candidato à reeleição por uma negociação local lá no Rio Grande do Norte, porque Fátima Bezerra tinha um compromisso de apoiar outro candidato. Ainda é destaque na capa do Estadão. Infraestrutura. Auren compra AES Brasil. Negócio cria a terceira maior geradora de energia do país. Companhia nasce com receita líquida anual de quase 10 bilhões de reais e fica atrás apenas da Eletrobras e da Engie. Atentado na Europa. Ultranacionalista pró-Rússia dá 5 tiros em premier da Eslováquia. Robert Fico saía de uma reunião quando foi atingido no abdômen. Ele foi operado e não corre risco de vida. 2 rodadas, futebol. CBF suspende jogos da Série A do Brasileirão até o fim de maio. Entidade paralisa campeonato por causa da crise no Rio Grande do Sul. Copa do Brasil e torneios sul-americanos continuam. É com você, Amanda. Bom, e agora o destaque no jornal, na capa da Folha de São Paulo, é uma imagem aqui do Hospital de Pronto Socorro da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, inundado pelas águas. Aqui, o destaque aqui na Folha de São Paulo fala que as enchentes e ondas de doença e ondas também de frio devem agravar o colapso no sistema de saúde do Rio Grande do Sul. Aqui a gente começa falando também sobre o destaque, a manchete principal da Folha de São Paulo, que após saída de Prates, o valor de mercado da Petrobras cai em 35 bilhões de reais. As ações recuaram 5,7% sob o temor de ingerência da estatal. E o governo Lula espera que Magda Chambriard assuma até o fim do mês. A Mônica Bergamo escreve sobre esse assunto e diz que o ex-presidente da estatal, Jean Paul Prates, chora em despedida e se mostra triste com Lula. Aqui a gente também continua falando sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, dizendo que o Rio Guaíba baixa e Porto Alegre prevê a limpeza de 21 bairros. Lula também anuncia ações para famílias em tom de comício, é o que diz aqui a capa da Folha de São Paulo, e uma entrevista com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Ele fala que a capital gaúcha não tem imóveis para os desabrigados. Ele defende que o governo federal lidere um mutirão habitacional. No Senado, a gente fala da aprovação de uma diretriz sobre a adaptação do clima. A Casa aprovou ontem um projeto que guia planos para a mudança climática. Bancada do agronegócio reduziu as obrigações do setor e o texto volta agora para a Câmara. Ainda no Senado, a gente destaca que o projeto visa acordo e empresas têm incertezas sobre a desoneração. O Senado protocolou ontem um projeto sobre o acordo fechado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o Congresso e o STF para manter a desoneração da folha de pagamento em 2024. A proposta levaria a tributação gradual a partir de 2025 e a Confins de importação em um ponto. Há incertezas acerca dos pagamentos em 20 de maio. Os editoriais falam sobre o programa econômico de Lula é atraso, acerca da intervenção do Planalto na Petrobras. E a guerra sem fim a respeito dos novos movimentos de Vladimir Putin. Também é destaque aqui na Folha de São Paulo a questão que o primeiro-ministro da Eslováquia é baleado e a polícia detém atirador. Ele foi alvejado por ao menos um tiro sob o abdômen ao cumprimentar apoiadores na capital.
o seu estado é grave e o agressor é um poeta de 71 anos. As autoridades falam em motivação política. E por fim, destaque na Folha de São Paulo é na área de esportes que o Brasileirão tem jogos suspensos. A pedido de 15 das 20 equipes do campeonato, a CBF suspendeu 2 rodadas em razão das enchentes aí no Rio Grande do Sul. São esses os destaques da Folha de São Paulo que a gente tem no Jornal O Povo, Celi. Fortaleza terá 52 novos ônibus circulando a partir de hoje. O anúncio foi feito 13 dias após o Jornal O Povo informar que mais da metade das linhas de ônibus da capital sofreu redução de viagens. Manchete principal do jornal cearense O Povo diz: as expectativas, os impactos para o Ceará na troca do comando na Petrobras. Magda Chambriard tem expertise na área de óleo e gás, o que pode beneficiar o mercado de gás no Porto do Pecém. Especialistas avaliam que planos para a Lubinol, que é a refinaria da Lubinol, um projeto, e a margem equatorial, que é essa área marítima entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, terão continuidade. Destaque também na capa do jornal O Povo são os 2 jogos dos times cearenses. O primeiro foi o Fortaleza enfrentando o Boca Juniors lá na Argentina, com gosto de vitória. A Fortaleza arranca empate com Boca Juniors e decidirá vaga nas oitavas da Sul-Americana em casa. O próximo jogo é aqui em Fortaleza, capital do Ceará. E o outro destaque foi o jogo do Ceará com o Amazonas. Trunfo alvinegro. Ceará bate Amazonas por 2-1 num Castelão e se aproxima do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda destaque na capa do jornal O Povo. Reportagem: mobilidade, o impacto dos buracos nas ruas da capital cearense. Política: governo federal propõe reajuste de 13% a 31% a professores de universidades e institutos. Hoje, às 15 horas, a DUFCE, que é a associação que reúne os professores da Universidade Federal do Ceará, terá assembleia para decidir se aceita ou não essa nova proposta do governo federal. Na área de economia, projeto da reoneração gradual da folha é protocolado no Senado. E, por último, na área de entretenimento, Duda Beat apresenta Taratal em Fortaleza. Disco homenageia o Mangue Beat. É com você, Amanda. E o Correio Brasiliense desta quinta-feira começa falando sobre a paralisação do Brasileirão, que a CBF atende o apelo de alguns clubes e interrompe a Série A para mitigar os efeitos aí da catástrofe climática no Rio Grande do Sul, pela igualdade aí da disputa. Aqui também uma foto do Flamengo falando sobre o alívio na Libertadores, que ele ganhou do jogo, né, contra o Bolívar por 4-0. Aqui também destaque no Correio Brasiliense são as ações da Petrobras que caem após troca de comando. A empresa perdeu 34 bilhões em valor de mercado na Bolsa de São Paulo após a demissão de Jean Paul Prates e a escolha de Magda Chambriard para a presidência. A manchete do Correio Brasiliense é sobre a tragédia no Sul, que Lula amplia a ajuda federal e Pimenta evita a polarização. O governo federal vai desembolsar 1,2 bilhão em auxílio a famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui em destaque uma foto do Exército
Exército, que fez uma estrutura provisória entre o Arroio do Meio e o Lajeado. A ponte foi destruída e as áreas estavam isoladas. Faz um frio de 15 graus Celsius em média lá, que atinge a população. E o Congresso aprova a suspensão da dívida e o Estado terá mais 11 bilhões aí para serem investidos na reconstrução. Também outro destaque aqui no Correio Brasiliense são os tiros na democracia. O primeiro-ministro da Eslováquia é socorrido após ser baleado e ele foi hospitalizado em estado grave. Na área da saúde, mulheres na fila por consulta na rede pública do Distrito Federal tem mais de 6 mil pessoas à espera por atendimentos com médicos ginecologistas. A demora pode chegar a 78 dias este ano ainda de 2024. E a prévia do PIB sofre queda. O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou uma queda de 0,34% em maio em relação a fevereiro. E por fim, destaque aqui no Correio Brasiliense, a prevenção é a palavra de ordem. O secretário do Meio Ambiente e Proteção Social fala sobre as ações para evitar incêndios florestais lá no Distrito Federal. São esses os destaques do Correio Brasiliense. Oceli, o que a gente tem no valor econômico? Energia. Auren assume os ativos da AS Brasil e torna-se a terceira maior empresa do setor de energia no país, diz Anfelice Daza. A família Bueno, controladora da empresa Daza, fará aporte de 1,5 bilhão de reais para reduzir a alavancagem. Pagamentos. Cartões movimentaram 965 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2024, alta anual de 11,4%, diz Greco da Abex. Manchete principal do valor econômico. Troca na Petrobras derruba ação e valor de mercado cai 35,5 bilhões de reais. O outro destaque é um evento que o jornal está realizando em Nova York, nos Estados Unidos, um evento de debates sobre a relação Brasil e Estados Unidos. A manchete é essa que vocês podem ver. Decisões nos Estados Unidos afetam os rumos para a economia brasileira. Eleição do presidente americano e a política do Banco Central de lá, é o FED, terão impacto. O evento tratou também de finanças climáticas. Outros destaques do valor econômico da capa. Veículo elétrico chinês deixa os Estados Unidos de lado. Por quê? As montadoras chinesas se concentrarão em mercados internacionais fora dos Estados Unidos após o governo Joe Biden anunciar tarifas de 100% sobre seus veículos elétricos. Pacote para o Rio Grande do Sul inclui Pix de R$ 5.100 para moradores atingidos pelas enchentes e apoio a mutuários. A reconstrução do estado poderá mudar o mapa. E o último destaque da página da capa do jornal Valor Econômico é dizendo que a Ortobon busca comprador. Quarta maior rede de franquias do país, a fabricante e varejista de colchões Ortobon busca um comprador para o negócio. A família fundadora está sendo assessorada nesta busca pela BGT Pactual. Com você, Amanda. Bom, agora adentrando as páginas internas de cada jornal, começando aqui pelo jornal o Globo, na área de editorial, a troca de comando na Petrobras traz volta ao passado ao escolher Chabriar
Lula insiste em retomar as políticas fracassadas do tempo de Dilma. E o outro editorial do jornal fala sobre os recursos para o Rio Grande do Sul são essenciais, mas é preciso haver controle. Histórico das tragédias nacionais recomenda ação para desvios no uso de verbas emergenciais. Seguindo aqui com o jornal Globo, Pimenta como alvo. Escolha de Lula para o Ministério no Sul gera críticas sobre polarização da tragédia. Aqui, Lula e Paulo Pimenta em São Leopoldo, no ato em que o auxiliar do presidente foi nomeado como ministro extraordinário que cuidará da reconstrução do Rio Grande do Sul e, ao fundo, aqui ao lado, o governador Eduardo Leite. Aqui o jornal Globo mostra um gráfico, uma imagem mostrando sobre das obras a Pix de R$5.000, os anúncios de Lula aos atingidos, aqui falando sobre o auxílio reconstrução. Durante evento em São Leopoldo, o governo anunciou que o benefício será pago em uma parcela única de 5,1 mil para cerca de 240 mil famílias. O objetivo é que esse dinheiro seja para a reposição de equipamentos e bens perdidos. Segundo o Rui Costa, a transferência será via Pix na Caixa. Na recuperação de casas, Rui Costa também afirmou que todas as casas afetadas por enchentes e que se enquadrem no Minha Casa Minha Vida, nas faixas 1 e 2, serão recuperadas pelo governo. O governo vai ainda ajudar na compra de imóveis usados como chamamento público. E outra medida foram as parcelas suspensas para imóveis nas áreas atingidas. O FGTS e o Minha Casa Minha Vida terão parcelas suspensas por 6 meses. Haverá ainda um aumento do tempo para usar o saldo do FGTS para pagar as parcelas em atraso de 6 para 12 meses. A carência será de 180 dias, para os novos contratos. Continuando aqui com uma entrevista com Paulo Pimenta, que agora é o ministro da Reconstrução no Rio Grande do Sul, ele fala que nunca perguntei o partido de prefeito. Minha função é institucional. Ele que foi escolhido por Lula para ser a autoridade federal no estado devastado por enchentes, rebate as críticas sobre a politização da tragédia e vê fake news como estratégia de guerra adotada para atrapalhar o governo. Ainda na área do Rio Grande do Sul, gestão da solidariedade. Frase de Leite abre debate sobre a melhor forma de doar às vítimas ao Rio Grande do Sul. O governador do estado falou a seguinte coisa: quando você tem um volume tão grande de doações chegando, há um receio sobre o impacto que terá no comércio local. E aí depois ele veio a público e falou que em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as doações. Aqui um voluntário da Cruz Vermelha que organiza as peças de roupas que são doadas de todas as partes do Brasil às vítimas das enchentes lá no sul. E aqui o governador Eduardo Leite que cumprimenta uma das voluntárias lá em Caxias do Sul. Outro destaque aqui no Jornal Globo são os relatos de exaustão. Os voluntários e bombeiros buscam por ajuda psicológica. Aqui uma foto de um bombeiro que sobrevoa uma área devastada pela enxurrada. Eles relatam bloqueios e dificuldade para se desligar, de descansar no caso. Continuando aqui, a gente fala sobre os alertas ao pé do ouvido. Sem energia, rádio de pilha volta às rotinas e mobiliza as campanhas. Continuando com o Jornal Globo, agora na área de política, o lobby de peso. Pacheco procura ministros do Tribunal Superior Eleitoral e defende a absolvição de Moro. O julgamento começa hoje. Houve uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que pode levar à sua cassação e o senador Sérgio Moro tem contado com uma ajuda de peso para manter o seu mandato. Antes do julgamento, que foi marcado para começar hoje, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procurou o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, e os demais integrantes do tribunal para defender a absolvição do ex-juiz da Lava Jato.
Nas conversas, Pacheco ressaltou a importância de preservar a vontade dos quase 2 milhões de eleitores que elegeram o parlamentar. Além disso, afirmou que uma eventual cassação poderia aumentar os desgastes dos integrantes do Congresso com o Poder Judiciário. Aqui uma foto do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e Sérgio Moro. Ele conversou com os ministros, do TSE e destacou a importância de preservar a vontade do eleitorado. E aqui um destaque para a foto de Alexandre de Moraes, que foi um dos procurados pelo presidente do Senado. Continuando na área de política, a Câmara dos Deputados abre um processo de cassação contra Brazão. O Conselho de Ética aceita a representação e inicia nova fase de coleta de provas. O deputado é acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. São Paulo, Boulos vota para arquivar caso contra Janones. Ele que é pré-candidato, Boulos que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, é relator na Câmara de um processo sobre a suspeita de rachadinha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A PGR pede a inclusão dos réus do 8 de janeiro em lista da Interpol. São alvos 51 fugitivos acusados de participar de atos golpistas em Brasília. E o PL, o Partido Liberal, racha e tem indefinições em 7 capitais. Os embates envolvem diferentes opções de pré-candidatura dos partidos nas cidades, mas também há divergências entre quem defende o nome próprio e que aqueles que preferem dar apoio a aliados de outras siglas em outubro. Aqui o nome do deputado Gustavo Gayer é defendido por uma ala da sigla. Aqui também em Fortaleza, a pré-candidatura de André Fernandes foi lançada, mas não há consenso. Aqui há alguns impasses do partido. Aqui destaque também a cidade de Fortaleza, que o deputado federal André Fernandes foi lançado, mas uma ala quer apoiar Capitão Wagner, que é o candidato do União Brasil. Em São Luís, a divisão é entre apoiar o deputado federal Duarte Júnior ou outro candidato. Em Porto Alegre, o PL se divide entre a reeleição de Sebastião Melo, que atualmente enfrenta aí a crise na capital gaúcha, e a candidatura própria do deputado do Tenente Coronel Zuco. Continuando na área de política, aqui no jornal O Globo, o relator propõe indiciar Braskem e 8 diretores. A CPI da empresa volta na próxima semana um parecer que aponta a conduta criminosa da mineradora e dos funcionários por danos ambientais em Maceió. A extração de sal-gema levou milhares de moradores a abandonar suas casas na capital. Na área da economia, o jornal O Globo destaca sobre a agenda de Lula na Petrobras. Magda Chambriat tem a missão de acelerar obras, mas sem carta branca para escolher diretoria. Essa que foi destaque na capa do jornal O Globo. E Miriam Leitão escreve sobre a busca do tom certo na ajuda. O governo acertou nas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, errou na politização e roubou o seu show ao trocar a presidência da Petrobras na véspera. Ainda falando sobre a Petrobras, que perde 34 bilhões de reais em valor de mercado. A troca no comando causou a maior desvalorização da companhia na Bolsa desde a crise dos dividendos. E por fim, aqui destaque no jornal O Globo, são os especialistas que alertam para os riscos da busca do Google com inteligência artificial. A ferramenta pode ampliar a desinformação, violar os direitos autorais e derrubar a audiência de sites que alimentam a plataforma. E aqui, ainda falando sobre esse mesmo assunto, o relator quer votar a regulamentação da inteligência artificial até junho. Um projeto de lei apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tramita em comissão especial na Casa e teve um relatório preliminar apresentado em abril pelo senador Eduardo Gomes. São esses os destaques internos do jornal o Globo, que a gente tem dentro do Estadão, Celi. Coluna do Estadão de hoje, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, destaca: governo Lula 3 tem cada vez mais perfil
do governo de Dilma Rousseff e traz risco reputacional ao país. Se ainda havia dúvidas sobre o perfil econômico do governo Lula III, a troca de Jean Paul Prates por Magda Chambriard na presidência da Petrobras dirimiu-as. Com a decisão, o presidente Lula deixou claro que a atual gestão assumiu o modelo de Dilma Rousseff, o viés intervencionista do PT e a visão desenvolvimentista que prevê a maior participação do Estado como pilar da economia. A política deu errado no passado. O economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, manifesta preocupação. Abre aspas. O Brasil não perde a oportunidade de demonstrar que não aprende com os erros do passado. Fecha aspas, afirmou a coluna. Para ele, esse é um fator que gera risco reputacional para o país, afugenta investidores e provoca impactos como alta do dólar, dos juros e da inflação. Abre aspas. Vemos que Lula I foi exceção. Quando os mercados baixaram a guarda, o Lula II já iniciou a política intervencionista e desenvolvimentista e sempre com a Petrobras no meio. Fecha aspas, acrescentou Silvio Campos Neto. O presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, reforça as críticas. Abre aspas. Havia expectativa de que Lula compreendesse que venceu a eleição porque adotou um papel mais ao centro. Fecha aspas, afirmou a coluna. E completou. O que mais incomoda não é cometer um erro, mas repetir os erros. Tem uma nota também sobre o advogado cearense aqui de Fortaleza, o Rodrigo Marinho, que é assessor do senador Eduardo Girão, do Novo. E ele também é diretor executivo do Instituto Livres. Ele mora em Brasília. Ele diz, da coluna, de um ponto da coluna, chama-se Pronto Falei. Diz o seguinte, abre aspas, o que diz o Rodrigo Marinho. Conseguir uma patente no Brasil demora 11 anos, enquanto a média internacional é de 2 anos. A inovação precisa de espaço para gerar mais produtividade. Página de editoriais. O primeiro, Lula, o CEO da Petrobras, o diretor executivo da Petrobras. Magda Chambriard será a 6ª executiva em menos de 6 anos a ocupar a presidência da Petrobras, um cargo que Lula, assim como Bolsonaro, antes dele, imagina ser seu por direito. Segundo editorial, o pessimismo dos cientistas climáticos. Especialistas já não têm grandes esperanças de que o mundo cumprirá a meta de temperatura global, o que amplia o desafio de reduzir os danos ambientais para mitigar os desastres naturais. Páginas de artigos. O primeiro, o economista Roberto Macedo escreve a decisão do Copom por 5-4 e o quadro fiscal. Escreve ele, não há iniciativa nem sustentação política do governo e do Congresso para um efetivo ajuste fiscal. O jornalista Eugênio Pucci escreve, a liberdade fake e o Marquês de Sade.
Com a cidadania submersa, a perversão do fanatismo antidemocrático jorra pelos bueiros. A área de política, com saída de Paulo Pimenta e Jean Paul Prates, Lula planeja antecipar outras mudanças no governo federal. No Rio Grande do Sul, Lula fala em ser candidato mais 10 vezes. Conselho de Ética da Câmara Federal instaura processo de cassação de Chiquinho Brazão. Domingos Brazão é o irmão de Chiquinho, deputado federal. O Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e também está indiciado como um dos envolvidos na morte da vereadora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Boulos vota para arquivar caso de rachadinha contra o deputado federal Janones. Tribunal de Contas da União manda Exército cancelar CACs criminosos. William Vac escreve: o maestro da Orquestra Internacional, nacionalista e militante pró-Rússia, dá 5 tiros no premier da Eslováquia. Putin e Xi se reúnem na China e reforçam aliança sem limites. Tropas da Ucrânia recuam diante do avanço da Rússia. Brasil, União Federal dará Pix de R$ 5.100 e planeja comprar casas para vítima das cheias no Rio Grande do Sul. Congresso aprova a suspensão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul por 3 anos. Cai número de cidades em calamidade, mas a gestão de desalojados no estado preocupa. Governador pede desculpas após fala sobre doações. Correnteza levou metade de cidade embora. É a Cruzeiro do Sul. Não sobrou um único tijolo. Aposentado de 88 anos é espancado em morto dentro de sua casa. Polícia prende 2. Esportes. CBF atende pedido de 15 clubes e suspende 2 rodadas do Brasileirão. Palmeiras faz jogo seguro, bate o Del Valle e avança como líder. Geóloga diz ter descoberto o cenário do retrato da pintura, de Mona Lisa. Área de economia. Petrobras perde 34 bilhões de reais em valor de mercado com demissão de Prates. Para analistas, Magda terá de atender governo sem contrariar mercado. Rui Costa e Alexandre Silveira são maus conselheiros de Lula na economia. Prates vê demissão como humilhante e avalia pedir sua desfiliação do PT. Com Magda, Lula quer manter comando e controle sobre a Petrobras. Meta de inflação não se discute, se persegue, afirma Galípolo. Ruídos no Banco Central. Auren compra AES Brasil e se torna a 3ª maior geradora de energia do país. Lucro do Nubank tem alta de 167%, puxado por crédito pessoal e cartões. Carro autônomo do Google vira alvo de processo nos Estados Unidos. BRB adota atalho bilionário para reestreia na Bolsa. E por último, é a manchete do Caderno de Cultura e Comportamento do Estadão, Amanda. Diz que o escritor que faz histórias reais virarem sucesso de Hollywood. Na área
coleta de opinião aqui na Folha de São Paulo, a gente começa falando sobre os editoriais que programa econômico de Lula é o atraso. A demissão de Prates na Petrobras mostra o presidente empenhado em repetir tudo o que deu errado nas administrações petistas anteriores. Guerra sem fim. Em meio à ofensiva na Ucrânia, Putin põe economista à frente da defesa e eleva o gasto militar. Continuando aqui com a Folha de São Paulo, na área de política e na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, que hoje nomeada Muita Calma, ele fala que a troca na Petrobras é acompanhada com atenção, mas sem pânico, por ambientalistas ligados ao governo. Apesar da nova presidente da empresa, Magda Chambriard, ser uma defensora ferrenha da exploração de novas áreas, incluindo a margem equatorial, a avaliação é de que apenas uma opinião dela não será suficiente para influenciar a posição do presidente Lula sobre o tema. Além de ser um assunto que passa por diversas instâncias do governo, o próprio desastre no Rio Grande do Sul fortaleceu a ala verde da gestão. Ainda na área de política, o presidente Lula adota um tom de comício no Rio Grande do Sul e aliados veem tentativa de minar aí as ações do governador Eduardo Leite. Ato tem gritos de campanha e elogios a Paulo Pimenta, potencial candidato a governador e que assumirá o Ministério da Reconstrução. Aqui uma fala da ministra Nízia Trindade da Saúde, ela diz que, abre aspas, a partir da eleição de Lula e da constituição do nosso governo, o Ministério da Saúde volta a fazer aquilo que sempre deveria ter feito e não foi feito durante a pandemia da Covid-19, que é coordenar todo o esforço nacional para salvar vidas. No entanto, alguns rebatem, dizendo que, por exemplo, como diz Aécio Neves, que é deputado federal e aí do mesmo partido de Eduardo Leite, ele fala que o governador ficou sabendo do que era Pimenta, né, que foi o escolhido para ser esse ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul, conversando comigo no telefone. Isso, a criação do ministério, começa com um gesto de indelicadeza num momento como este. Ainda na área da política, Lewandowski recebe Eduardo Bolsonaro e diz que não pediu a apuração de fake news. O ministro da Justiça e Segurança Pública recebeu na quarta-feira, ontem, parlamentares da oposição, incluindo Eduardo Bolsonaro, e afirmou que não foi dele a iniciativa de pedir investigação na Polícia Federal sobre fake news relacionadas à tragédia no Rio Grande do Sul. Lewandowski disse que a solicitação foi do gabinete do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Além do filho do ex-presidente Bolsonaro, foram a encontro no Ministério da Justiça o presidente da CCJ, da Câmara, a presidente no caso, a deputada Caroline de Toni, e outro deputado também do PL aí da ala contrária ao governo federal. Na área da política, aqui também falando sobre que os negacionistas estão matando. No Rio Grande do Sul, o extremismo político encontrou o evento climático extremo. Outro destaque é que Moraes solta a cúpula da PM no 8 de janeiro e mantém segundo escalão preso. 5 coronéis já deixaram a Papuda após pleitos de 2 meses depois de virarem réus. E o governador do Acre vira réu, mas o Superior Tribunal de Justiça nega o afastamento dele. Outro destaque aqui é que o União Brasil rejeita a expulsão de Luciano Bivar e o TSE multa Zema por publicidade em sites oficiais. Outro destaque no TSE é o iniciamento do julgamento de Sérgio Moro em cenário favorável para o senador. O ex-juiz tem manifestação positiva do Ministério Público e Moraes faz movimentos de apaziguamento com o Senado. Aqui a Folha de São Paulo mostra um pouco sobre o processo que pode levar à cassação do ex-juiz da Lava Jato, o que é a ação, né? O PT e o PL acusam o Moro de abuso de poder econômico
e utilização indevida dos meios de comunicação em 2022, citando os gastos realizados na pré-campanha do ex-juiz. A defesa argumenta que a eleição de Moro se deu diante do capital político obtido na Lava Jato e o TRE paranaense absolveu Moro por 5-2. As siglas recorreram ao TSE, que deve decidir definitivamente se condena ou não o senador. Também destaca aqui na Folha de São Paulo é que Boulos volta para arquivar a ação contra Janones por suspeita de rachadinhas. E na Câmara, o Conselho de Ética aprova a continuidade do processo contra Brazão. Outro destaque aqui na Câmara é que a regulamentação do streaming retoma guerra contra a PL das fake news. Os bolsonaristas fazem campanha contra projeto alegando benefício à Globo. Flávio Lara Rezende, que é o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ele fala que o projeto de lei preserva a indústria nacional e taxa de maneira mais firme as empresas estrangeiras. Isso acontece em todo o mundo. O chefe das políticas públicas do YouTube, a chefe, na verdade, ela fala que o projeto de lei pode penalizar o ecossistema de criadores brasileiros e criar uma assimetria no mercado na contramão do objetivo inicial dos legisladores. Outro destaque é o ministro da CGU, que recebeu na pasta 6 clientes de escritório de advocacia, no qual ele é sócio. No mundo, o primeiro-ministro da Eslováquia é baleado e fica em estado grave. As pesquisas não conseguem captar o cenário pré-eleições nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também liberam Kiev para atacar a Rússia com armas americanas. No mercado, a manchete aí de vários jornais, a Petrobras perde 35 bilhões em valor de mercado após a demissão de Prates. E por fim, na área de mercado, a indústria naval foi o maior ponto de atrito entre Lula e Prates. A insatisfação do presidente com o tamanho e execução do plano bilionário da Petrobras está por trás da demissão e o governo espera efetivar Magda Chambriard na Petrobras até o fim deste mês. E por fim, Vinícius Torres Freire, que é jornalista e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, escreve que Lula, gaúchos, Petrobras e Banco Central em poucos dias vê-se como as escolhas do governo mexem na economia e no socorro do Rio Grande do Sul. Abre aspas aqui para o que diz ele: Lula quer fazer com a Petrobras, como o Itaipu, um orçamento paralelo a seu arbítrio. Ao burlar o objetivo específico de uma intervenção no Estado, a cria ineficiências, degrada o financiamento da empresa e a percepção do risco de investir no país. São esses os destaques na Folha de São Paulo. O que a gente tem no Jornal O Povo, Celi? Na coluna vertical do Jornal O Povo, escrita pelo jornalista Carlos Maza, Amanda, o destaque é que o terreno onde estava sendo construído, estava sendo preparado para acontecer o novo Fortal deste ano, previsto aí para 18 de julho, tem obra embargada pelo IBAMA. Diz o seguinte: a Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Ceará, autuou ontem a empresa responsável pela organização do Fortal, por supressão irregular de vegetação na área da nova cidade Fortal, terreno próximo ao aeroporto Pinto Martins, que pode receber a edição do evento deste ano de 2024. Além do lavramento do auto de infração, o IBAMA Ceará também determinou o embargo da obra na região até a solução de qualquer impasse ambiental no caso. A informação foi confirmada pelo superintendente do órgão no estado, o petista Deodato Ramalho, que negou a existência de qualquer autorização ou licença para a supressão da vegetação no local. A imagem de destaque da coluna é da ministra Marina Silva, dizendo que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
recebe o selo sustentável. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, confirmou ontem a concessão do selo A3P à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O certificado reconhece ações de sustentabilidade desenvolvida pela Casa Parlamentar ao longo do ano de 2023. A charge do Jefferson Portela de hoje é a queda do Jean Paul Prates na Petrobras. Conselho de Ética da Câmara Federal instaura processo de cassação de Chiquinho Brazão. Caso Marielle, o homicídio foi motivado por interesses relacionados à grilagem de terras no Rio de Janeiro e a atuação de milícias. 500 mil de palestinos foge de Rafah. População busca abrigo diante de nova ameaça de Israel. Porto Seco entra em estudo de viabilidade lá no município de Missão Velha, no Cariri. Um Porto Seco em Missão Velha entrou em um estudo de viabilidade para a implantação do terminal no município. O trabalho levará em conta os setores produtivos com demanda por transporte ferroviário e que estejam incluídos na área de influência da Transnordestina, da Ferrovia Transnordestina, construída para ligar o Porto do Pecém até o Piauí. Filme do O Povo Mais, Mulheres Santificadas. As histórias de 3 mulheres que se tornaram ícones religiosos no Ceará são o tema de um novo filme do O Povo Mais, marcado para estrear no dia 27 de maio, na plataforma de streaming do Povo. O documentário Ela Não Queria Ser Santa relembra a trajetória ou as trajetórias de Maria de Bill, a Marte Francisca e da Menina Benigna, com direção de Demetri Túlio e roteiro de Arthur Gadelha. O filme retrata os caminhos de violência que tornaram as 3 mulheres como símbolos de santidade. Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnês. As artistas anunciaram ontem o cancelamento das turnês que fariam neste ano. A baiana, com A Festa, celebraria 30 anos de trajetória com shows em Fortaleza e no Rio Grande do Norte. Já Ludmilla encerra o Ludmilla in the House Tour. Em nota no Instagram, o perfil de Ivete disse que a produtora não conseguiria garantir as condições necessárias para as apresentações. Primeiro-ministro da Eslováquia é baleado. A reportagem especial da edição de hoje do Jornal O Povo é sobre buracos. Buraco nas ruas, os impactos no trânsito e na mobilidade de Fortaleza. Vítimas de acidentes por buracos podem ser indenizadas. Pavimentação como política pública de acesso à cidade. Área de política. Com a desistência de deputado, presidente do PSDB de Maracanaú assume a Regional 5 da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Pessoa perde votos com PT. Isso no caso do Roberto Pessoa. Pessoa é o Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú. Ele diz, essa adesão do PT à reeleição, né, a pré-candidatura à reeleição de Roberto Pessoa, perde votos. Diz o Lucinildo. O Lucinildo é o deputado, Lucinildo Frota, é o deputado que foi convidado para assumir, e chegou a assumir por um certo tempo, a Regional 5 da Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas desistiu do convite, desistiu do cargo.
O Henrique Araújo escreve na sua coluna, Janaína diz, a senadora em exercício Janaína Farias diz que Ciro Gomes é machista e criminoso. O governo federal propõe a professores reajuste de 13% a 31% até 2026. Érico Firme escreve na sua coluna, ele faz uma indagação. Capitão Wagner corre o risco de derreter nessa polarização entre Evandro Leitão, deputado pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, e Sarto Nogueira, que é candidato à reeleição. União Federal dará Pix de R$ 5.100 e planeja comprar casas para vítimas das cheias. Nesta foto, o presidente Lula assinando a nomeação do deputado federal Paulo Pimenta para a Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Nomeação que provocou uma certa problemática política, porque Paulo Pimenta é tido como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Mercado do gás no PECEM tem potencial para ser beneficiado com a mudança na presidência da Petrobras. O projeto de lei da reoneração gradual da folha de pagamento de empresas é protocolado no Senado. Governador Eumano de Freitas negocia a instalação de mais 3 projetos de hidrogênio verde no PECEM. Sertão Vivo destinará R$ 251 milhões ao Ceará para reduzir efeitos climáticos no sertão cearense. Ceará tem 55 açudes sangrando, faltando apenas 15 dias para o fim da quadra chuvosa. Vaquinha é lançada para aumentar espaço do acervo Mucuripe. Fortaleza terá 52 novos ônibus e mais 10 novas rotas a partir de hoje. Celebração marca 1 ano do assassinato de 4 policiais civis. Editorial do jornal O Povo, o Ceará 2050 e a infraestrutura do Ceará. E por último, Amanda, são as 2 manchetes aqui do caderno de esportes. Na Boboneira, resultado heróico, em 1-1, foi o resultado entre Fortaleza e Boca Juniors, com gol de Kevin Andrade, já no fim do jogo. Fortaleza arranca empate com Boca Juniors na Argentina e segue líder do grupo D da Sul-Americana. E o outro jogo, no Castelão, triunfo e salto na tabela. Ceará bate o Amazonas, conquista 2ª vitória seguida e encosta no G4 da Série B. Na área de política aqui do Correio Brasiliense é sobre a tragédia no Sul, a dívida suspensa para dar fôlego ao Estado. O Congresso aprova o projeto que interrompe o pagamento do débito do Rio Grande do Sul com a União e libera 11 bilhões de reais para a reconstrução. O relator desse projeto, o senador gaúcho Paulo Paim, cumprimenta o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aqui nessa foto. E questionado pelo Correio Brasiliense se o acordo com o Rio Grande do Sul poderia causar demandas parecidas para outras cidades federativas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o caso dos gaúchos é excepcional e lembrou que este é o momento de esforço de todos para a reconstrução do Estado. E outro destaque aqui no Correio Brasiliense é
5,1 mil reais e novas casas para os desabrigados. Em visita ao estado, o presidente Lula anuncia pacote de socorro financeiro às famílias atingidas. Aqui algumas das medidas anunciadas pelo presidente Lula: o auxílio reconstrução, os benefícios para financiamentos habitacionais de imóveis nas áreas atingidas, as casas destruídas nas áreas urbanas atingidas, aqui algumas medidas que serão tomadas em relação a isso, outros benefícios. E aqui também destaque nessa área aí do Rio Grande do Sul é que o ministro Paulo Pimenta nega desgaste com o governador Eduardo Leite. Depois do anúncio, depois que ele foi anunciado para ser esse ministro especial aí para a reconstrução do estado, Pimenta minimizou um possível desgaste entre ele e o governador Eduardo Leite e diz que não teria que não teria ficado satisfeito com a escolha de Pimenta para o cargo. O ministro disse, abre aspas, desde o primeiro momento estamos trabalhando em absoluta sintonia com o governador do estado. O trabalho que desde o primeiro momento, como orientado pelo presidente Lula, é sempre complementar ao realizado pelo governo do estado. Direto de Brasília, Denise Rotenberg fala sobre Haddad que se cuide. A demissão de Jean Paul Prates reflete na correlação de forças dentro do PT. O presidente demissionário da Petrobras tinha apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A opção pelo nome de Magda Chambriard passou longe do Ministério da Fazenda. Ela também escreve que Silveira troca 6 por menos 12. A troca no comando da Petrobras não foi vista como um bom movimento político por aliados do ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira. Jean Paul Prates, que deixa o cargo, já havia sido senador e tem trânsito e diálogo no parlamento. A nova presidente, Magda Chambriard, é ligada à ex-presidente Dilma Rousseff e terá uma ponte direta com o Palácio do Planalto, sem se preocupar diretamente com o ministro. Em tempo, nos governos Lula 1 e 2 e também na gestão Dilma, todos os presidentes da Petrobras tinham trânsito direto com o Planalto. E nesse sentido, os problemas de Silveira só tendem a aumentar. Quem se deu bem foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que agora coloca os dois pés na companhia. No Congresso, os destaques são para a desoneração de cara nova. O senador apresenta novo projeto de lei que expressa acordo entre o governo e o Congresso, mas essa parte só beneficia as empresas e as prefeituras não. E o caso Marielle, a ação de cassação de Chiquinho Brazão prossegue aí na Câmara dos Deputados. No Brasil, ainda falando sobre a tragédia no Sul, o frio intenso aumenta o drama dos gaúchos. A meteorologia prevê uma média de 15 graus até domingo. A primeira-dama Janja faz campanha por agasalhos e cobertores e temor é porque os abrigos não estão preparados para enfrentar as baixas temperaturas, sobretudo nas regiões mais geladas. E para a ministra Marina Silva, o futuro são as cidades mais resilientes a esse tipo de situação como a que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul. E na área política e econômica, as ações da Petrobras caem em 6% com a saída de Prates. Pela manhã a queda chegou a 9,5%, mas ao final do dia o recuo ficou em 6%. A estatal perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado. E por fim, ainda falando aqui do mercado, a lei das estatais dificultará as nomeações políticas na Petrobras, é o que escreve a Maurícia Segala. E também a demissão de Prates derruba a bolsa, mas em intensidade menor do que era esperada. No mundo do ódio extremo, o primeiro-ministro da Eslováquia é internado em estado crítico após ser baleado 5 vezes. E na área de opinião do Correio Brasiliense, a intolerância religiosa não cabe em um Brasil plural e as lições do Rio Grande do Sul para repensar o desenvolvimento. E também uma parte aqui falando sobre o Vietnã e Brasil celebram 35 anos de amizade. E por fim, na área de saúde, plantas que protegem e resguardam aqui sobre algumas plantas de efeito medicinal. Agora, Oceli, o que a gente tem como destaques aí no Valor Econômico? O jornalista Nelson Niero escreve: Lula joga gasolina na fogueira da Petrobras. CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, anuncia identidade visual para a marca regional daqui na América.
Banco de Desenvolvimento da região vai usar a logomarca vencedora para atrair investimentos e incentivar o turismo. Reforço de 80 bilhões de dólares vai ajudar bancos de desenvolvimento. A atividade acelera no primeiro trimestre, mas o cenário para ano fica mais difícil. Retomada da economia está ameaçada pelo choque trazido pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apontam economistas. Lula anuncia socorro a gaúchos em meio a críticas sobre politização. Com comitiva de ministros ao Estado, o presidente anuncia voucher de R$ 5.100, aquisição de imóveis e Paulo Pimenta à frente da Secretaria Extraordinária. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pede desculpa após fala sobre doação. Emergência climática é questão do século, diz ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. E Amanda, o Valor Econômico destinou aqui 4 páginas para esse evento que foi realizado ontem em Nova York, para tratar do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. As 2 primeiras páginas vocês podem ver, tem como manchete eleições americanas e FED, que é o Banco Central norte-americano, condicionam as opções do governo Lula na economia, ouvindo aí vários especialistas. As próximas 2 páginas também, ouvindo aqui governadores. Busca por avanços científicos exigirá investimento de trilhões de dólares. Continuando aqui nas páginas internas do Valor Econômico, o governo do Rio Grande do Sul estuda até remoção de cidades inteiras. Ajuda ao Estado precisa mirar pessoas, não só obras, afirma economista. Rio Grande do Sul está entre mais bem capacitados para mudanças climáticas, diz secretária. Paulo Pimenta é confirmado autoridade no Rio Grande do Sul sob controvérsia. Escolha do petista abre disputa na política gaúcha, já que ele é deputado federal, ele é filho do município de Santa Maria e pretende ser candidato em 2016 ao governo do estado. O dono da Havan atua para tentar aprovar fim da isenção a remessas internacionais. Aprovadas diretrizes para adaptação ao clima no Senado Federal. Relator da CPI da Braskem em Alagoas pede indiciamentos. Conselho de Ética da Câmara Federal abre processo contra Chiquinho Brazão. O PSDB lançou ontem a pré-candidatura do apresentador da Atena em São Paulo, a prefeitura da capital paulista. Bloqueadas dos Estados Unidos, montadoras chinesas miram os países emergentes. Fabricantes de carros elétricos buscam acelerar suas vendas na Europa e no Sudeste Asiático e produzir mais no exterior. O primeiro debate entre Trump e Joe Biden será dia 27 de junho, vai ser televisionado. O editorial do jornal Valor Econômico de hoje: planos do Planalto tendem a reviver a velha Petrobras, redesenhando a gestão de risco da agropecuária, o hidrogênio verde como ponto de partida, a experiência mais lucrativa do Japão. Relação entre Rússia e China está cada vez mais desequilibrada. Caderno de empresas: Magda Chambriard vai assumir a defesa das bandeiras do governo Lula na Petrobras. Transição é mais tensa do que a da gestão bolsonarista. O que é preciso saber para alcançar um emprego verde? Petrobras
elege interina e espera nova diretora executiva. Sociedade de economia mista é insustentável. Família Bueno garante aporte de 1,5 bilhão de reais na DASA. A empresa Ortobon busca interessados no negócio, vão vender o negócio de fabricação e venda de colchões. Auren compra AES Brasil e cria terceira maior geradora de energia do país. Inundações dizimam abelhas no Rio Grande do Sul e ameaçam o domínio do mel no estado. Com BRF, Marfrig fecha trimestre com lucro de 62 milhões de reais. Caderno Finanças, mudança na Petrobras, derruba a ação e faz percepção de risco piorar. Wall Street bate recordes após inflação desacelerar. Setor de cartão movimenta 965 bilhões de reais e estuda efeito do Rio Grande do Sul. Caixa tem lucro, Caixa Econômica Federal tem lucro de 2,9 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, com alta anual de 49%. E por último, Amanda, é o manchete do caderno Legislação, Justiça barra anúncios de sites que atuam contra empresas aéreas.